Olá, eu sou Pedro Martelan do canal Nébula Divina. Hoje eu trago uma mensagem que pode mudar tudo para você. A Federação Galáctica está tentando se comunicar com os escolhidos. E talvez você já tenha sentido isso. Há sinais acontecendo ao nosso redor, mudanças sutis, mas profundas, que indicam que algo grande está prestes a acontecer. Muitos já começaram a perceber que algo está diferente. Talvez você tenha sentido seu corpo mais sensível, suas emoções mais intensas, ou até mesmo tenha experimentado sonhos estranhos, cheios de mensagens enigmáticas. Isso não é coincidência. A Federação Galáctica vem alertando há anos sobre essa grande transição. E agora o momento chegou. Eles estão chamando os despertos, aqueles que possuem uma conexão espiritual forte e que têm um papel fundamental nesse processo. Mas afinal, o que essa mensagem significa? Por que ela é tão urgente? E qual é o papel dos escolhidos nessa grande mudança? O que eu vou compartilhar aqui não é algo que você ouvirá por aí com facilidade. São informações que só aqueles que realmente sentem essa conexão vão compreender. Se você está aqui, se essa mensagem chegou até você, então há uma razão para isso. Mas antes de seguir, quero saber: você já teve a sensação de que está sendo observado? Como se algo invisível estivesse tentando se comunicar com você? Me conta nos comentários, porque eu sei que muitos estão passando por isso agora. A Federação Galáctica quer que os escolhidos entendam que não estamos sozinhos e que existe um plano em andamento. Mas para compreender isso, precisamos primeiro reconhecer os sinais que já estão acontecendo. A transição começou, e os primeiros indícios dessa mudança já estão por toda parte. Você pode sentir isso? Se você sente que algo está diferente, que o mundo ao seu redor parece estar mudando de uma forma sutil, mas intensa, saiba que isso não é imaginação. A Federação Galáctica nos alerta que a Terra já está passando por um processo de transição vibracional, e os escolhidos são os primeiros a sentir os efeitos dessa mudança. Mas como identificar esses sinais? Como saber se essa transição já está acontecendo com você? O primeiro indício é a sensação de deslocamento no tempo. Muitas pessoas estão percebendo que os dias parecem mais curtos, que as horas passam de maneira estranha, como se o tempo estivesse acelerado. Isso acontece porque a vibração da Terra está subindo e o conceito de tempo que conhecíamos está se tornando mais fluido. A mente dos escolhidos, que já opera em uma frequência mais elevada, começa a se adaptar a essa nova realidade, fazendo com que momentos importantes pareçam durar apenas um instante, enquanto situações triviais podem se arrastar indefinidamente. Outro sinal claro é o aumento das sincronicidades. Você pode estar pensando em algo e, de repente, recebe uma confirmação externa, seja em uma conversa aleatória, em uma música que toca do nada, ou até mesmo em números repetidos, como 1111 ou 2222, aparecendo constantemente no seu relógio. Essas sincronicidades são formas do universo comunicar que você está alinhado com essa mudança dimensional. Elas são uma espécie de código, uma forma de lembrar aos escolhidos que tudo está acontecendo como deveria. Além disso, há mudanças físicas acontecendo. Algumas pessoas relatam sentir o corpo mais leve, ou ao contrário, mais denso e cansado, como se estivessem se ajustando a uma nova frequência. Isso acontece porque a energia do planeta está se transformando e, consequentemente, nosso campo energético também passa por essa adaptação. Você pode perceber alterações no seu sono, acordar entre 3 e 5 da manhã sem motivo aparente, ter sonhos intensos e vívidos, ou até sentir a necessidade de dormir mais do que o normal. Isso acontece porque, nesse período, nosso corpo está assimilando as novas energias e recebendo informações em níveis sutis. E não para por aí. Os escolhidos também estão percebendo um aumento na sua sensibilidade. Lugares muito cheios podem causar incômodo. Ruídos antes toleráveis agora parecem insuportáveis, e até mesmo certas pessoas começam a parecer estranhas, como se suas verdadeiras intenções estivessem ficando mais evidentes. Esse é um efeito colateral da elevação vibracional. Quando a sua frequência aumenta, tudo o que não ressoa com essa nova energia começa a se destacar, como se fosse impossível ignorar. Mas talvez o sinal mais forte de todos
seja a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Você sente isso? Como se estivéssemos no limiar de uma mudança gigantesca, algo que vai redefinir completamente o nosso mundo. A Federação Galáctica diz que essa sensação é real. Estamos no meio de um processo de despertar coletivo, e os escolhidos têm um papel fundamental nisso. A questão agora não é mais se essa transição vai acontecer, mas como você vai reagir a ela. Porque acredite, há uma razão para você estar sentindo tudo isso. Mas qual é exatamente o seu papel nessa transformação? Se você está sentindo tudo isso, não é por acaso. Você não está aqui apenas para observar essa mudança. Você faz parte dela. A Federação Galáctica já deixou claro que os escolhidos têm um papel essencial neste momento, e a transição da Terra para uma nova frequência depende diretamente da consciência e da energia daqueles que despertaram. Mas o que isso significa na prática? Qual é a verdadeira missão dos escolhidos? A resposta pode ser mais profunda do que parece. Durante séculos, a humanidade foi mantida em um estado de limitação, acreditando apenas no que os olhos podiam ver, na realidade concreta e palpável. No entanto, a Terra sempre foi muito mais do que isso. Existem dimensões sobrepostas à nossa, realidades sutis que a maioria das pessoas ignora, mas que agora estão se tornando mais acessíveis para aqueles que elevaram sua vibração. Os escolhidos são aqueles que já conseguem perceber essas realidades paralelas. São aqueles que sentem a verdade antes mesmo de ela ser dita, que intuem acontecimentos antes de eles se manifestarem e que sabem, lá no fundo, que existe um propósito maior por trás de tudo o que está acontecendo. Essa sensibilidade não é um fardo, é um chamado. A Federação Galáctica alerta que, nos próximos anos, veremos um aumento no caos externo. Muitas estruturas antigas começarão a ruir, e aqueles que ainda estão presos à velha realidade podem entrar em desespero. Mas os escolhidos não podem se perder nesse turbilhão. Nossa missão é manter a vibração elevada, ser um ponto de equilíbrio em meio ao caos e ajudar os outros a compreender o que realmente está acontecendo. Isso significa que sua presença, suas palavras e até mesmo seus pensamentos têm um impacto maior do que você imagina. O que você sente, o que você acredita e a forma como você lida com essa transição afetam não apenas a sua realidade, mas a energia coletiva da humanidade. A Federação Galáctica explica que a consciência dos escolhidos funciona como uma rede interligada. Quanto mais despertos sustentam essa nova frequência, mais rápido a transição acontece. E mais pessoas são capazes de despertar também. Mas para isso, é necessário se fortalecer. Muitos escolhidos ainda duvidam de si mesmos, sentem medo de expressar suas percepções ou se deixam influenciar pela energia densa ao redor. E é exatamente isso que aqueles que tentam manter o sistema antigo querem, que você duvide do seu próprio poder. A missão dos escolhidos agora é lembrar. Lembrar quem são, lembrar por que estão aqui, e lembrar que essa transição já foi planejada há muito tempo. Você foi preparado para isso. Tudo pelo que passou, todas as dificuldades e desafios foram lições para que agora você possa se manter firme e cumprir o seu papel. Mas existe um obstáculo, algo que pode atrasar essa missão e fazer com que muitos escolhidos se percam no processo. E a Federação Galáctica alertou sobre isso. Seus escolhidos possuem um papel tão essencial nessa transição, porque nem todos conseguem avançar com clareza. Porque tantos sentem que estão presos, como se algo invisível estivesse os impedindo de despertar completamente. A Federação Galáctica nos alerta sobre um grande obstáculo que está no caminho daqueles que foram chamados para essa missão. E a verdade é que poucos falam sobre isso. Esse obstáculo não é algo físico. Não se trata de uma barreira visível ou de algo que você possa simplesmente afastar com as mãos. Ele está no plano energético e psicológico, agindo silenciosamente para desviar os escolhidos de seu propósito. Estamos falando da manipulação vibracional, um sistema que foi projetado para manter aqueles que despertaram presos em ciclos de dúvida, medo e exaustão emocional. Mas como isso funciona? A primeira forma de manipulação
acontece por meio do medo. A todo momento, o mundo externo bombardeia os escolhidos com notícias negativas, cenários de caos e destruição, gerando uma vibração de insegurança constante. Isso não acontece por acaso. O medo reduz a frequência vibracional e impede que a mente alcance estados elevados de consciência. Quando você está em estado de medo, sua intuição se enfraquece e você começa a questionar tudo, inclusive sua própria missão. Outra barreira poderosa é a distração. Se você já percebeu que sua atenção é constantemente puxada para coisas irrelevantes, que o tempo parece escapar sem que você consiga focar no que realmente importa, saiba que isso também faz parte desse grande obstáculo. A Federação Galáctica nos alerta que uma das principais estratégias para impedir o avanço dos escolhidos é manter suas mentes presas em preocupações mundanas, distraindo-os do verdadeiro propósito. Além disso, há o isolamento espiritual. Muitos despertos sentem que não pertencem a este mundo, que são diferentes e incompreendidos. Isso cria um sentimento de solidão, como se fossem os únicos a enxergar a verdade, enquanto todos ao redor permanecem cegos. Essa sensação, embora compreensível, pode ser um dos maiores desafios no caminho dos escolhidos. Afinal, quando um desperto acredita que está sozinho, ele se torna mais vulnerável às influências externas e pode começar a duvidar da própria jornada. Mas há uma verdade que precisa ser dita: nenhum escolhido está sozinho. O sistema pode tentar separar, enfraquecer e confundir, mas a conexão entre aqueles que despertaram é mais forte do que qualquer ilusão. A Federação Galáctica afirma que existe uma rede energética que liga todos os escolhidos, e quando um desperto se fortalece, ele fortalece os outros ao seu redor. Esse é o segredo que aqueles que controlam o sistema não querem que você descubra. A união dos escolhidos pode acelerar a transição e desmantelar as barreiras que ainda existem. Se há forças tentando manter os escolhidos presos em ciclos de medo, distração e isolamento, isso significa que também há caminhos para romper essas barreiras e retomar o poder que sempre esteve dentro de cada um. A Federação Galáctica revelou estratégias para que os despertos possam fortalecer sua energia e cumprir sua missão sem serem desviados. A primeira e mais importante ferramenta é a elevação da frequência vibracional. Tudo no universo é energia, e a vibração que você sustenta determina a realidade à sua volta. O sistema tenta manter os escolhidos em uma frequência baixa porque sabe que quando eles vibram alto, tornam-se imunes às manipulações. Mas como elevar essa frequência? A resposta pode parecer simples, mas é extremamente poderosa: consciência e intenção. O que você consome, com o que você se envolve e no que você foca sua atenção impactam diretamente sua vibração. Palavras carregam energia, emoções moldam a realidade e pensamentos podem abrir portais para dimensões mais elevadas. Por isso, a Federação Galáctica alerta: selecione com cuidado aquilo que você permite entrar em sua mente e em sua alma. Se alimentar de informações negativas, se cercar de pessoas que drenam sua energia e se prender a padrões de medo e escassez são armadilhas que podem afastar os escolhidos do seu propósito. Por outro lado, práticas como meditação, conexão com a natureza, alimentação consciente e a busca pela verdade interior fortalecem a luz interna e rompem as amarras invisíveis que tentam nos manter presos. Outro ponto crucial é se reconectar com sua essência divina. Os escolhidos não vieram para seguir regras impostas por uma sociedade desconectada do espírito. Eles vieram para lembrar quem realmente são. Isso significa que a resposta para todas as dúvidas já está dentro de você. Nenhum mestre externo pode lhe dar aquilo que você já possui. O despertar verdadeiro acontece quando você para de buscar fora e começa a ouvir a voz da sua alma. A Federação Galáctica também fala sobre a importância da unidade entre os escolhidos. Como mencionado antes, o isolamento espiritual é uma das maiores barreiras, e é justamente por isso que fortalecer essa conexão é essencial. Você não está sozinho. Existe uma rede energética unindo aqueles que despertaram.
E quando um desperto se fortalece, ele automaticamente influencia outros ao seu redor. Uma forma prática de criar essa conexão é por meio da intenção. Ao acordar, reserve um momento para mentalizar que sua energia está se expandindo, se ligando a todos os outros escolhidos espalhados pelo planeta. Imagine essa rede de luz se fortalecendo, criando um campo vibracional poderoso que transcende qualquer barreira. Parece algo pequeno, mas essa prática tem um impacto gigantesco na consciência coletiva. Além disso, a Federação Galáctica nos lembra de algo fundamental. Os escolhidos são os pilares da nova realidade, e é por isso que foram chamados para este momento. Muitos ainda se perguntam qual é seu propósito específico, como se precisassem de uma missão externa para validar sua existência. Mas a verdade é que sua própria presença já é parte da missão. Sua energia, sua forma de ver o mundo, sua capacidade de sustentar a luz em meio ao caos, tudo isso já transforma a realidade ao seu redor. Mas há algo mais. Algo que poucos estão preparados para ouvir. A Federação Galáctica revelou que estamos nos aproximando de um evento energético sem precedentes, algo que poderá acelerar essa transição de maneira definitiva. E os escolhidos precisam estar prontos. A Federação Galáctica tem alertado há tempos. Um evento energético sem precedentes está se aproximando da Terra. Que este não é apenas mais um ciclo de despertar, mas um ponto de virada definitivo. Algo que mudará a vibração do planeta e afetará a consciência de todos os seres vivos. Os escolhidos têm um papel essencial nesse processo e, por isso, a preparação é fundamental. Mas o que é esse grande evento? Segundo a Federação, estamos prestes a atravessar um pulso energético cósmico, uma onda de alta frequência que está vindo de um ponto central da galáxia e será absorvida pela Terra. Esse pulso já está sendo sentido em pequenos sinais, como os despertares repentinos, a sensação de que o tempo está acelerando e o aumento das sincronicidades. Mas quando ele atingir sua intensidade máxima, haverá uma expansão maciça da consciência. A humanidade como um todo será impactada, mas aqueles que já estão despertos, os escolhidos, sentirão isso de maneira mais intensa. E essa energia pode ser tanto libertadora quanto avassaladora, dependendo do estado vibracional de cada um. Por isso, a Federação Galáctica enfatiza que este é o momento de fortalecer sua frequência e preparar seu corpo e sua mente. Mas como exatamente se preparar para esse evento? A primeira etapa é purificação energética. Esse pulso cósmico trará uma carga vibracional altíssima, e tudo o que for denso e desnecessário precisará ser eliminado. Por isso, muitas pessoas já estão passando por um processo intenso de limpeza emocional e física. Você pode ter notado sintomas como mudanças no sono, acordar no meio da noite ou sentir que o descanso está diferente, flutuações emocionais, sentir momentos de euforia seguidos de introspecção profunda, mudanças no corpo. Algumas pessoas relatam sentir calor interno, formigamentos ou até mudanças sutis na fisionomia. Maior sensibilidade energética, percepção mais aguçada sobre ambientes, pessoas e intenções. Tudo isso faz parte da adaptação a essa nova frequência. O segredo é não resistir ao processo. Em vez de se perguntar, por que estou sentindo isso? Pergunte-se, o que essa energia quer me mostrar? Outro ponto essencial é a reconexão com o eu superior. À medida que essa onda energética se aproxima, a intuição dos escolhidos ficará mais forte. Você pode começar a ter visões, receber mensagens em sonhos ou sentir uma conexão profunda com o universo. Confie nessas percepções. Elas são parte do ajuste vibracional e servirão como guias para navegar por essa mudança. Além disso, a união entre os escolhidos será mais importante do que nunca. Durante esse evento, haverá aqueles que sentirão medo e confusão, pois não estarão preparados para lidar com a mudança de consciência. É por isso que aqueles que já despertaram precisam se manter firmes, ancorando essa nova frequência e servindo como faróis para os que ainda estão despertando. Mas há algo mais que a Federação Galáctica revelou.
Esse evento não será um fim, mas um novo começo. A partir do momento em que a Terra absorver essa energia, nada mais será como antes. A realidade que conhecemos começará a se dissolver, e um novo sistema, baseado na verdade e na consciência expandida, começará a emergir. O que isso significa para os escolhidos? Como será essa nova realidade e qual será o papel de cada um nesse novo mundo? Após a chegada do grande pulso energético, a realidade como a conhecemos não será mais a mesma. A Federação Galáctica revelou que essa transformação marcará o início de uma nova era, onde a consciência humana atingirá níveis jamais vistos. Para os escolhidos, isso não será surpresa, pois há muito tempo seus espíritos já sentiam que algo grandioso estava por vir. Mas o que exatamente acontecerá depois desse evento? Primeiro, a vibração do planeta será permanentemente elevada. Isso significa que todas as estruturas baseadas em medo, manipulação e controle começarão a colapsar. Sistemas que antes pareciam inquebráveis perderão força, e isso poderá gerar um período de instabilidade. Muitas pessoas que ainda vivem na ilusão podem entrar em desespero, sentindo que o mundo está desmoronando, quando na verdade ele está se reconstruindo sobre bases mais elevadas. A Federação Galáctica adverte: os escolhidos serão os pilares dessa transição. Enquanto o caos aparente toma conta daqueles que não estavam preparados, os despertos precisarão sustentar a frequência de paz e clareza. Vocês são os faróis de luz que guiarão a humanidade para essa nova realidade. Mas o que significa, na prática, ser um pilar da nova Terra? Manter a consciência elevada. Isso significa que os escolhidos não devem se deixar levar pelo medo ou pelas narrativas que tentarão confundir a população. Muitos ainda estarão presos a sistemas antigos, tentando resistir à mudança. E é exatamente nesse momento que os despertos precisarão se manter firmes, vibrando na frequência do amor e da verdade. Ativar seus dons e habilidades. Com a chegada dessa nova energia, muitas habilidades adormecidas nos escolhidos começarão a se manifestar. Intuição mais aflorada, comunicação telepática, cura energética e até mesmo uma percepção ampliada da realidade serão apenas algumas das mudanças. Aqueles que já sentiam uma conexão forte com o invisível perceberão que agora essa conexão se tornará natural e constante. Criar novas estruturas. Os sistemas antigos não sustentarão essa nova vibração, e isso significa que os escolhidos terão o papel de criar novas formas de viver, baseadas na verdade e na harmonia. Relacionamentos, formas de trabalho, comunidades e até mesmo a maneira como interagimos com a natureza sofrerão mudanças profundas. Esse é o momento em que os despertos precisarão liderar com o exemplo, mostrando que um novo modo de viver é possível. Mas há algo ainda mais importante. A Federação Galáctica revelou que, assim que esse grande evento acontecer, a conexão entre os escolhidos e as civilizações estelares será intensificada. Os bloqueios que antes impediam o contato consciente começarão a se dissolver, e aqueles que estiverem preparados poderão se comunicar de forma mais clara com esses seres avançados. A humanidade sempre fez parte de algo muito maior, mas agora essa verdade será impossível de ignorar. Os escolhidos sempre souberam que tinham um propósito especial, que estavam aqui para algo muito além do que apenas existir dentro do sistema. Agora, essa missão ficará mais clara do que nunca. Vocês são os pioneiros da nova Terra, os guardiões da transição, os agentes da mudança. A questão que fica agora é: você está pronto para assumir seu papel? Com isso, finalizamos essa transmissão da Federação Galáctica. Mas lembre-se, o despertar não termina aqui. Este é apenas o começo de uma jornada ainda maior. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe com outros escolhidos. O tempo da mudança chegou.